Muito bom dia a todas as pessoas presentes, queria saudar o convite que foi formulado pela Secretaria Regional. É um prazer estar aqui convosco e partilhar as minhas ideias. Já viram um pouco do meu percurso. Portanto, eu sou quase um outsider na Comissão Nacional de Proteção de Dados, estou lá há 2 anos e meio. E aqui a referência à Comissão Nacional de Proteção de Dados foi vista como a coimadora. Portanto, eu vou tentar desmistificar esta versão da coimadora e também em relação ao que o Sr. há pouco disse, que quando se entra aqui leva-se uma quase lavagem ao cérebro do RGPD, e eu pergunto-vos a vós, porquê é que existe o RGPD? Já formularam essa pergunta? Porquê é que existe? Quer dizer, há o RGPD, temos que cumprir, mas porquê? E era isso que eu queria partilhar convosco, mas antes de mais queria dizer o seguinte, é que aquilo que eu vou dizer é da minha inteira responsabilidade, ou seja, não pensem que é algo que isto foi levado à Comissão Nacional de Proteção de Dados e com base no que foi lá aprovado, eu venho aqui dizer o que foi lá aprovado. E queria, no fundo, apresentar aqui um pequeno sumário atrás, porque há aqui um desfazamento entre uma coisa e outra. É o sumário da minha apresentação. E eu gosto de sistematizar as minhas ideias, e isto é uma coisa que me acompanha há uns tempos e eu não iria fazer o contrário. É importante nós percebermos porque é que existe isto, e eu aqui tentei fazer, vi quem eram os oradores que me antecederam e que me vão suceder, e disse, bem, não vou falar mesmo que eles deram uma grande chatice, e os senhores aqui e as senhoras aqui presentes dizem assim, bem, vamos aqui repetir-nos uns aos outros. Há a perspectiva que eu digo que é, porque é que eu vou falar sobre a construção jurídica ou filosófica? Quando ouviram, a minha área de investigação é a filosofia do direito, e isso acompanha-me para o bem e para o mal. E uma coisa que se passa na filosofia do direito é que nós nos questionamos. Aliás, passa-se agora com a minha neta tem 2 anos e meio, e quando eu falo com ela pergunta-me porquê? E eu disse, é fabuloso. Portanto, e espero que este porquê, na idade dos porquês, nos acompanhe toda a vida. Quando não fizermos isso, estamos a ser autómatos. E o meu caso e o vosso caso é que nós somos servidores do Estado. Mas o facto de sermos servidores do Estado não deixamos de ser cidadãos e cidadãs deste país, não é? E então, o que eu queria, a primeira vez, isto é uma reflexão minha, surgiu com a questão que eu designo a primeira vaga da privacidade. E aqui há uma certa diferença. Enquanto, por exemplo, os anglo-saxónicos referiam-se ao right à privacy, que era o right to be let alone, ou seja, o direito a ficar sozinho, e decidiam a temática da privacy, das liberdades individuais. A nível do continente europeu, acentuava-se a vertente da reserva da intimidade. E temos, portanto, os franceses, a vida privada deve ser morada, e os alemães referiam-se muito à esfera secreta. E isto foram 2 artigos, 2 livros que foram publicados em 1861 e em 1905. Aliás, um pouco antes até que os anglo-saxónicos. Aquela coisa que pensa-se que a questão da privacy surgiu mais nos Estados Unidos do que nos outros países. E porquê é que isto surgiu? Porque, no fundo, havia a necessidade da proteção às intervenções arbitrárias na vida. E isso surgiu com o quê? Hoje fala-se muito de inteligência artificial, essas coisas. Na altura surgiu por uma coisa que nós hoje consideramos que é banal, que é a fotografia. Ou seja, a fotografia, a impressão das imagens, começou a ser divulgada. Aliás, há povos, eu lembro de ter estado no México, e havia um povo lá que não deixava de tirar a fotografia, porque diziam que a partir do momento em que tiravam a fotografia, as pessoas eram mortas, no fundo morria o seu espírito. E esta relevância que nós, isto hoje é uma coisa banal, eu quando estou nos Açores, eu já venho cá várias vezes com os Açores, e cada vez que estou cá, trago sempre a minha máquina fotográfica que tiro imagens dos Açores, e hoje a primeira coisa que eu fiz de manhã foi tirar uma fotografia quando acordei, porque é maravilhoso, quer dizer, e isto é impactante comigo, não é? Mas é banal a fotografia, mas antes não era. Há outra, depois, eu vou só referir isto aqui em termos muito passagem, porquê? Houve uma construção, começou-se também a sentir que a questão da privacidade, em termos de tutela, não abrangia tudo, então no âmbito dos direitos da personalidade surgiu a teoria das esferas, que eu vou passar aqui mais rápido, que é para não perder o tempo,
E então sentiu-se a necessidade de codificar e descodificar isto. Falou-se da esfera íntima, que era aquela núcleo inviolável, que chegou a ser, por exemplo, utilizada pelo Tribunal Constitucional Português, e não só, mais pelo alemão, depois pelo português, no âmbito de alguns processos que existiram aqui, por exemplo, no caso do processo de Casa Pia. Depois, considera-se a questão da esfera privada, aquele círculo familiar e de amizade, em que há situações em que nós podemos partilhar e condescender com alguma partilha da nossa privacidade ou reserva de determinado. E depois há uma situação que é a esfera social, em que nós estamos abertos a todos, por exemplo, nós daqui, temos, deste contexto que temos aqui, estamos na esfera social da nossa privacidade ou da nossa reserva de intimidade. E, portanto, aqui a partilha aqui dos nossos dados é muito mais do facto de estarmos em casa. Não sei se estou a perceber a diferença. Isto depois vai ter relevância para ser aferida, mesmo nos contextos. Por exemplo, isto é extremamente importante quando, por exemplo, nos tribunais se determinam as buscas domiciliárias. Os tribunais têm que ter noção que estão a entrar numa esfera muito íntima das pessoas. E aqui tem que ser muito cuidado com o que se faz. Depois da segunda vaga, começou-se a perceber que as regras da privacidade, da reserva da intimidade, não funcionavam muito bem com a questão dos dados. E então há a vaga, que eles dizem que é a vaga da autodeterminação informativa, que surgiu por volta de 66 a 73. E o que é que surgiu? Na anterior foram as fotografias. Aqui foi a combinação de tecnologias para o processamento dos dados pessoais. O que é que isso implicava? Implicava que havia um incremento de informação. E esse incremento de informação, muitas vezes, provocava algum descontrole e uma falta de controle sobre isso. Hoje, todos temos a ideia que, por exemplo, quem partilha estas redes sociais, eu não partilho, portanto não faço parte dele, sou um outsider, portanto não entro nesse jogo, mas quem partilha as redes sociais sabe que muitas vezes aquilo que é lá colocado é depois partilhado por muitas pessoas. E isto é extremamente perigoso. Pode ser bom em termos de informação, mas também pode ser perigoso porque perdemos o controle. E estou a ver, e aqui já não conheço a questão da privacidade. Vejam aquelas três esferas que eu falei há pouco. A esfera da intimidade, da privacidade e a esfera social. Aqui já não funciona isso, porque somos nós próprios, somos nós, que estamos a partilhar os nossos dados. E então, o que é que se coloca? Coloca-se a questão de autonomia informativa, de controlar esses dados. A primeira lei que surgiu foi na Alemanha, a Data dos Schutzgesetz, do Estado de Hesse, portanto, este palavrão todo é a Data dos Schutzgesetz, é a Lei de Proteção dos Dados, e depois a Data Lagen sueca de 73 foram as primeiras leis que surgiram de forma a uma proteção autónoma dos dados. Aquilo depois que agora mesmo nós temos hoje a assistir é aquilo que eu digo que é a terceira vaga, que é do metaverso. E então, o que é que se passa com isto? O significado de metaverso é meta para além do universo. Ou seja, é que nós estamos a transbordar-nos para fora de nós próprios. E essa primeira referência surgiu num livro deste senhor, do Stephenson, Snow Crash, em 92, mas depois apareceu por aí. Não sei se alguém viu o filme Avatar, não sei se viram. Eu acho que é famoso. Aconselho quem não viu a ver o filme Avatar, que é extremamente famoso, porque no fundo é isso, ou seja, a dimensão humana começa-se a confundir com a nossa dimensão digital. E isto pode ser muito útil em termos, por exemplo, nas intervenções médico-cirúrgicas, muitas vezes já se fazem, muitas vezes algumas através da inteligência artificial, e é extremamente relevante, mas também pode ser muito perigoso porque, no fundo, há uma maior intensidade de partilha de dados. Isto, por exemplo, pode-se passar, por exemplo, nas relações de condomínio. Nas relações de condomínio, atualmente, com os administradores de condomínio, pode haver uma necessidade de haver um condomínio digital. E isso é uma partilha de dados e pode haver essa criação e isso ir para além de nós. Agora eu queria chamar um seguinte a atenção. Muitas vezes fala-se do RGPD. Eu penso que é extremamente perigoso ler o RGPD, Regime Geral de Proteção de Dados, a partir do Regime Geral de Proteção de Dados. Porque o Regime Geral de Proteção de Dados é apenas uma vertente, e é a última das vertentes
de leituras possíveis. A leitura essencial, que eu penso que deve ser realizada a partir dos direitos humanos. Ou seja, o que eu defendo é que haja um roteiro dialógico, um roteiro normativo e uma leitura dialógica no âmbito da proteção dos dados. As referências surgiram inicialmente centradas na privacidade da reserva da integridade, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, e lá, neste artigo 8º, vem uma referência em que situações é que deve ser apenas, não sei se este apontador tem, não tem, eu queria apontar algumas coisas, mas pronto. Eu queria chamar a atenção, neste artigo 8º, o que é que tem? Tem as situações em que pode haver intromissão na esfera da privacidade ou da reserva de intimidade. E há requisitos precisos, ou seja, da minha perspectiva, na altura que eu faço, o RGPD não pode infringir estas regras essenciais dos direitos humanos. Portanto, aconselho a quem, quando chegarem os novos membros aqui para os serviços, não lhes ponham só a ler o RGPD, ponham também a ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Vamos começar por aí, que eu depois talvez percebam melhor o significado disto. O que eu diria mais, e é extremamente importante, esta Convenção 108 foi o primeiro instrumento jurídico, foi o primeiro instrumento jurídico internacional da proteção de dados pessoais e agora foi recentemente reatualizada, chama-se 108 Plus, foi em 2018. O Estado português já aderiu às duas, à primeira e à segunda, já as ratificou, foi publicada recentemente no Diário da República e falta só um número ínfimo de países para ser aprovada, mas eu penso que neste momento já se pode utilizar a 108 Plus, 108 mais, peço desculpa, já se pode ser utilizada como guidelines, ou seja, como linha de orientação. Não tem o impacto que tem como a força normativa que tem, mas pode ter já uma força persuasiva em termos de leitura. E depois temos aquilo que eu designo como o roteiro normativo dos direitos fundamentais, que é extremamente relevante. Nós temos, muitas vezes, não temos a noção do que fazemos no nosso país. Em 76, a Constituição de 76 foi a primeira Constituição a consagrar o direito à autonomia informativa. Nós, em 76, esta questão, muito antes do RGPD, já tínhamos isto como um direito fundamental à proteção dos dados. E o artigo 35 é extremamente importante no sentido da autogovernação e autodeterminação dos dados. Eu quero chamar aqui a atenção, autogovernação porquê? Porque autogovernação no sentido de ser eu a dispor dos meus dados. Na autodeterminação, sou eu, depois de dispor dos meus dados, como é que os posso controlar? Chega a dar aqui alguma confusão e confunde-se muitas vezes a autonomia informativa com a autodeterminação informativa. São coisas diferentes. Um exemplo, quando se fala nos povos, a autodeterminação dos povos, é no fundo esses povos serem autónomos em relação aos outros, aos demais, a autodeterminação. Mas quando nós estamos a implementar medidas de governação para nós próprios, nós quando, por exemplo, decidimos, nós fazemos isso no dia a dia, nós quando vamos às compras, eu vou às compras, e decidimos, eu vou comprar isto, aquilo e aquilo, estou-me a autogovernar. Mas depois, na autodeterminação, é quando eu vou pagar. No fundo, há uma certa diferença entre uma coisa e outra. Eu queria chamar a atenção que depois também temos os direitos da União Europeia, que é o Tratado de Funcionamento da União Europeia, que tem normas específicas sobre a proteção dos dados, e depois a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E é extremamente importante que antes da leitura que se faça do RGPD, porque o RGPD não pode contrariar a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E isso, no fundo, é extremamente importante, porque podemos pensar que, bem, agora vamos aplicar o RGPD, mas depois vamos ignorar tudo o que está para trás. Não. Há toda uma sucessão de normas e o que eu sugiro é que se faça uma leitura dialógica entre as várias normas. Ou seja, eu estou aqui para complicar, não estou aqui para facilitar. Mas essa referência talvez seja importante, porque muitas vezes não temos resposta, já vou falar assim em relação ao RGPD, não vamos ter resposta sobre isso e às vezes pode dar. Eu faço aqui alguma referência, depois eu posso disponibilizar, sobre o conceito de vida privada através do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Há aqui alguns acordos, no fundo,
por alguma influência anglo-saxónica, adotou-se a vida privada e depois, através da vida privada, vem tudo. Por exemplo, é inserido na vida privada o conceito o conceito de consentimento informado, a apresentação de dados clínicos, é muito variado. Portanto, eu só fiz aqui só uma referência e queria fazer uma referência a dois acordos do Tribunal Constitucional, isso pode ser importante. O primeiro acordo que veio se referir à vida privada foi este acordo de 128/92 e depois, mais recentemente, o acordo que foi referir sobre a questão dos metadados foi este do 268/2022, que veio considerar inconstitucional aquelas leis relativamente à questão do acesso aos dados pelas polícias e isso tudo, que deu uma celeuma, e que a reformulação de agora que ela foi feita também vai dar pelo mesmo caminho, portanto não vamos sair daqui e temos que sair daqui. E então entramos no tal regime geral de proteção de dados, que foi o regulamento. É importante perceber que é a disciplina jurídica matriz sobre a proteção de dados pessoais, portanto é aqui essencial. É bom ter a noção que o Regulamento Geral de Proteção de Dados é de aplicação direta e obrigatória na União Europeia e em Portugal. Portanto, não há necessidade de uma intervenção legislativa nacional. Mesmo que não houvesse a lei de execução do RGPD que saiu, era de aplicação direta e imediata, é bom que se tenha noção disso. E depois, porquê? E depois, na interpretação entre o direito da União Europeia e o direito nacional, há uma primazia da aplicação do direito da União Europeia. Incrível que pareça, não há nenhuma norma, em nenhum tratado que diga isso, é uma construção pretoriana, é uma construção da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, mas isto é extremamente relevante. Depois, chama a atenção para quem for jurista, nunca pelo amor de Deus, para mim é errado, nunca faça a interpretação, nunca vá convocar as normas do Código Civil para interpretar o RGPD. Porquê? Porque o RGPD é um instrumento que decorre do tratado e, nesses casos, há a Convenção de Viena dos Direitos dos Tratados que tem regras próprias para a interpretação do RGPD. Portanto, esqueçam das regras do artigo 9 e 10 do Código Civil e apliquem a Convenção de Viena dos Direitos dos Tratados. A lei de execução do RGPD saiu, no fundo, devido a assegurar a nível do ordenamento nacional. Há normas, há regimes específicos que existem na lei de execução que não existe no RGPD. Por exemplo, é o caso da proteção de dados pessoais das pessoas falecidas. O que é que acontecia? O RGPD veio excluir a proteção dos dados pessoais, mas a nossa lei vai implementar. E as questões de tempo da videovigilância estão asseguradas através da lei de execução e não estão através do RGPD. Eu queria só chamar a atenção para estes dados. No fundo, o que se passou, há a lei de organização e funcionamento da CNPD, que no fundo vem atribuir as suas funções, vem dizer quem é que compõe, quem não compõe, e a CNPD, antes de eu chegar, teve uma deliberação, 2019-494, em que veio desaplicar alguns normativos da lei de execução. Veio desaplicar porquê? Porque considerou, face ao princípio da primazia do direito da União Europeia, que havia normas do legislador nacional que estavam em contrário ao que estava estabelecido a nível tanto dos quadros do RGPD e, portanto, veio desaplicar. Há umas noções básicas, estou quase a chegar ao fim, tenho que me apressar, há quase algumas noções básicas que eu queria chamar a atenção, o que é que são dados pessoais? São estes, é qualquer tipo de informação relativa a uma pessoa identificável ou identificável, e quando é que é identificável? Quando a pessoa singular pode ser identificada direta ou indiretamente. Aqui foi falado também na questão, ia passar à frente, na questão tanto de alguns dados, o tratamento de dados pessoais é toda a atividade de conhecimento ou análise de tais informações, portanto é algo que é muito mais vasto, e a questão da pseudonimização é extremamente importante, porque no fundo, no fundo os dados no fundo, pessoais que passam a ser descaracterizados em termos de individualidade, e há princípios de tratamento, que os princípios gerais são o artigo 5º do RGPD, disciplina, lealdade, transparência, limitação das finalidades, minimização dos dados, etc. está aqui, e há requisitos de licitude, como por exemplo o consentimento, a execução contratual, obrigações jurídicas, defesa de interesses vitais. Portanto, há uma panóplia de situações em que poderá haver uma licitude no tratamento de dados.
Normalmente, a nível da administração pública, é o interesse público. Não pensem em interesse legítimo. O interesse legítimo é, eu já sei, vou embora. O interesse legítimo diz respeito aos interesses privados. Há aqui que eu queria só chamar, que esta é importante, que é a questão dos princípios da responsabilidade proativa. A nível do exercício da administração pública, há, através do artigo 5º, número 2 do RGPD, há um ónus severo em relação à administração pública. Há o dever de registro de atividades, já aqui foi falado logo no princípio, acho que foi o Sr. que fez essa referência, o dever de designar um encarregado de proteção de dados, a avaliação do impacto sobre os dados, já foi referido, passar à frente, chamava a atenção para as linhas de orientação do Grupo de Trabalho 29 sobre orientações sobre a OIPD de 2017, que pode ser importante, e há uma coisa que eu vou referir, e é já para acabar, que é a questão da subcontratação para as entidades públicas. As entidades públicas podem subcontratar, mas têm que recorrer a subcontratantes que apresentem garantias suficientes de idoneidade e também medidas técnicas. Há depois a situação de subcontratação derivada, ou seja, subcontratação em carrossel, mas eu considero que nestes casos há uma vinculação jurídica dos subcontratantes e considero que nestes casos há um dever de vigilância do responsável do tratamento. Ou seja, a entidade pública contrata, há uma subcontratação em que processa os dados. Por exemplo, quando estamos a contratar um serviço de segurança para a segurança das instalações, isto não indica que não haja um dever de vigilância das entidades sobre isso. E pronto, cheguei ao fim. E eu gosto muito desta do jogador do Erasmo, porquê? Porque chama-me Azinino. E talvez tenha razão. E talvez seja isso que possa ser considerado desta minha intervenção. Eu vou deixar estas conclusões, como acabei o tempo, vão ter um incómodo de ler. Muito obrigado.